Olá, estamos em mais um programa Cosmovision Cast, o programa da Cosmovisão Cristã. E hoje trataremos de um assunto muito pertinente no meio cristão: o mundo com o cristianismo. Quais foram as grandes contribuições na história? Para nos ajudar a responder essas questões, estão dois nomes de peso. O primeiro é o sociólogo Israel Gomes. Israel, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco. É uma honra muito grande. Eu creio que na sua agenda muito apertada, né, com muito esforço, você tirou um tempinho para dialogar acerca de cosmovisão conosco. E, mais uma vez, eu digo, é um prazer imenso tê-lo conosco. Santiago, eu que agradeço pela oportunidade. É um prazer estar aqui contribuindo com esse assunto tão relevante para a nossa sociedade sobre a cosmovisão e respondendo algumas dúvidas sobre o cristianismo no mundo, né? Qual é a contribuição, as grandes contribuições na história. E também está conosco o nosso palestrante internacional, Daniel Pujol. Seja bem-vindo, é um prazer imenso tê-lo conosco. E assim como Israel Gomes, eu creio que você agregará muito àqueles que estão nos escutando. Obrigado, Santiago. Para mim é um prazer imenso estar aqui com todos vocês, os nossos queridos internautas que estão nos assistindo neste momento. E eu creio que esse dia será de muito proveito, né, dos assuntos que nós abordaremos aqui, também relacionado à cosmovisão cristã. Vamos à primeira pergunta do Cosmovisão Cast. Israel, como as boas novas do Evangelho, na prática, impactaram ou impactam o mundo? Bom, Santiago, para começar, eu quero falar o que seriam as boas novas. As boas novas são uma profecia que se cumpriu em Jesus Cristo. Eu quero trazer alguns dados primeiro só para trazer mais clareza sobre esse assunto. No ano de 1956, um pesquisador canadense, Everett Storm, na sua 20ª leitura na Bíblia, ele conseguiu catalogar 7.487 profecias de Deus para o homem. Entre essas 7.487 profecias de Deus para o homem, existe uma que está firme até os dias de hoje, que se cumpriu através de Jesus Cristo, o Filho prometido de Deus. Perpassou desde Gênesis, Abraão, Israel, veio através dos profetas também profetizando a respeito dessas boas novas e se cumpriu no período romano, do Império Romano. E essas boas novas trouxeram um impacto enorme na história e impacta nos dias de hoje também. Primeiramente, eu quero trazer outros dados a respeito de uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Estima-se que na região dos Estados Unidos há 350 mil congregações. E essas congregações, essas igrejas religiosas, na vasta maioria, elas servem de alguma forma, né, para as famílias como uma rede de segurança. E nisso elas ajudam mais de 70 milhões dos americanos. O que isso significa? Que anualmente é estimulado por inacreditáveis 20 bilhões de dólares em doações. Essas organizações religiosas, essas igrejas, anualmente elas acumulam em doações 20 bilhões de dólares. Então, trazendo esse serviço, fazendo essa rede de segurança para as famílias, colocando em simples palavras, posto de forma simples, os Estados Unidos da América morreriam de fome se a igreja desaparecesse. Então esse já é um impacto enorme que ela causa em uma certa região, que é os Estados Unidos, que é um país muito rico. E se não fosse as igrejas, segundo esse estudo, os Estados Unidos morreria de fome. Imagine, se uma região, essa pesquisa traz esses dados, imagine no mundo, né, o que o cristianismo tem impactado dessa forma. Porque com isso, a igreja tem ajudado não só nos Estados Unidos, mas em outros países, em outros continentes. Então isso já é um dos impactos a respeito do cristianismo no mundo. Excelente resposta. E pegando um gancho dessa maravilhosa resposta, eu já quero te fazer outra pergunta. Com relação à economia,
Que diferença o cristianismo faz? Uma excelente pergunta. A respeito disso, eu quero trazer mais alguns dados de estudos feitos nos Estados Unidos, que são muito importantes, porque a gente deve trabalhar com números para trazer essa exatidão e responder essa pergunta da diferença que o cristianismo faz, né, no mundo em relação à economia. Bom, segundo um outro estudo realizado nos Estados Unidos a respeito da importância do cristianismo, né, no mundo, o impacto é de 1,2 trilhões de dólares provido da religião. E esse estudo, ele enfatiza, ele mostra que isso é mais do que os ganhos anuais da Apple e Microsoft, né? E é uma pesquisa que das 50 maiores, essa pesquisa também diz que das 50 maiores instituições de caridade dos Estados Unidos, revela que 20 delas são instituições religiosas e recebem 45 bilhões de dólares em doações anuais. Baseado em outros estudos, em outros dados que foi coletado, de um pesquisador chamado Rodney Stark, da Universidade de Baylor, ele tem amplas evidências para concluir de forma convincente que a economia total atual para a sociedade norte-americana, proveniente de sua religiosidade, é de 2,7 trilhões de dólares por ano. Então, baseado nesses dados que foram coletados, que esses homens estudaram, esses pesquisadores fizeram, isso mostra o quanto o cristianismo ele traz um impacto muito importante sobre a economia norte-americana. Então, quer dizer que, com isso, em vez de ficar apenas para o Estado, os gastos, a igreja ela consegue suprir os gastos maiores para que os Estados Unidos não venham a perecer, não venham a padecer, não venham a enfraquecer economicamente. Então, esta é a importância do cristianismo, este é o impacto que o cristianismo traz sobre a economia norte-americana. E aqui eu quero trazer um pequeno fato histórico, só por curiosidade. Os cristãos eles foram os primeiros a investir em ensino, a investir nas escolas. Depois da Reforma Protestante, foi obrigatoriamente colocar as crianças, jovens, mulheres, para estudarem. Então, o cristianismo trouxe um impacto tão grande na sociedade, que influenciou a educação, o crescimento e o avanço da sociedade. Aproveitando seu conhecimento histórico, seu conhecimento sociológico, eu gostaria de sair do século XXI e voltar um pouquinho aos períodos do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero fazer outra pergunta a você. Quais os motivos dos romanos odiarem o cristianismo, Israel? Primeiramente, porque o cristianismo ele se posicionava contra a religião romana, né? E no caso, assim, muitos romanos que ouviram a respeito de Jesus, os gregos, primeiramente os judeus, começaram odiando porque Jesus se dizia ser Deus, se dizia ser o próprio Deus. Os gregos achavam loucura pelo fato de Cristo, os discípulos começarem a pregar a respeito de um corpo morto ressuscitado. Então, para eles, isso era loucura. E os romanos achavam algo desprezível, porque para eles, alguém que morre na cruz, crucificado, é uma desgraça, é uma maldição, se torna maldito. Então, o ódio deles efervesceu mais depois que os cristãos não adoravam, não cultuavam os seus deuses. Então, com isso, eles tinham os cristãos como ateus, como hereges, e o seu ódio começou mais assim, intensificou mais contra os cristãos por causa de um certo incêndio que teve em Roma. Esse incêndio em Roma foi provocado pelo imperador da época, o imperador Nero. E ele já tinha um ódio, né, um ódio pelos cristãos por não cultuarem os imperadores, que os imperadores se diziam deuses. E no caso, ele
acusando também de tacar fogo em Roma, usou os cristãos como bode expiatório. E nisso o ódio se propagou contra a igreja no Império Romano. E eles começaram a ser perseguidos, começaram a ser mortos, captados, incendiados. E este é um dos motivos, né? Essa questão de os cristãos não reverenciarem os imperadores, não reverenciarem os seus deuses. E também eles foram acusados de canibalismo. Canibalismo porque diziam que os cristãos praticavam cultos pagãos nas escondidas, praticavam infanticídio, porque os cristãos tinham uma prática de resgatar crianças abandonadas, que eram rejeitadas por prostitutas, e essas crianças que eram rejeitadas, os cristãos resgatavam para poderem cuidar delas, e eles eram acusados de infanticídio pela sociedade. Por isso, eles eram muito odiados e perseguidos. Isso são alguns dos fatores, né, dos cristãos serem odiados e perseguidos naquela época. Israel, foi um prazer imenso receber a sua visita. Eu fiquei aqui maravilhado em ouvir tantos ensinamentos, né, que englobam o seu conhecimento. E é um prazer imenso, a casa estará aberta. E agora, querido internauta, vamos diretamente a Portugal para nos dirigir ao historiador Mike Reeb com uma pergunta: o que tornou o cristianismo irresistível? Bem, meus caros colegas, respondendo a esta pergunta, o que tornou o cristianismo irresistível? Através do livro O Inimaginável, do autor Jeremiah Johnson, temos uma pergunta: por que os romanos achavam a fé cristã tão atrativa? E ele nos dá 4 motivos. E o primeiro dos motivos seria um Deus amoroso. O segundo motivo seria um povo amoroso. O terceiro motivo, um benfeitor poderoso. E o quarto motivo seria uma esperança viva. Mike, e baseado na sua resposta, eu já queria emendar com outra pergunta. Por que um Deus amoroso? Um Deus amoroso porque nas concepções pagãs, os deuses eram temidos, potencialmente perigosos, ciumentos, vingativos e também bastante indiferentes à humanidade. O Deus de Israel sobressaía-se em nítido contraste. Por todas as Sagradas Escrituras de Israel, lemos a respeito do amor de Deus pelo seu povo. O versículo mais citado da Bíblia é em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por que um povo amoroso? Um povo amoroso. O ensinamento cristão sobre o amor não parava na intensidade do amor de Deus. Os primeiros cristãos acreditavam que era necessário amar todas as pessoas e que esse amor pelas pessoas vinha basicamente do próprio Deus. O requisito de amar a todos está enraizado no ensinamento de Jesus, que ordenou aos seus discípulos: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Coisas que o mundo grego-romano não praticava, nem sequer entendia. E por que um benfeitor poderoso? Um benfeitor poderoso. No fim da Idade Antiga, ser chamado de benfeitor de uma cidade ou de um povo era uma grande honra. Para os governantes, isso tinha uma grande significância política. Os reis, faraós e imperadores eram vistos como sumos sacerdotes e mediadores entre o céu e a humanidade. De algum modo, a divindade do imperador garantia as bênçãos dos deuses para os seus súditos, ou pelo menos era o que se esperava. Os romanos eram influenciadores pelas antigas culturas grego e egípcia. E, em referência a essas ideias e expressões de benfeitor e benefício que Jesus exorta os seus discípulos, os reis dos gentios dominam sobre eles.
e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim? Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa, com quem serve? Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, vos digo, sou como aquele que serve. Sem dúvida, os romanos riram deste ensinamento, pois para muitos isso refletia fraqueza. Servir a alguém era vergonhoso e degradante. O ato de servir não conduzia à grandeza. Jesus diz aos seus discípulos que ele não veio para dominar os outros, referindo-se a si mesmo como filho do homem. O que surpreendentemente é que Jesus afirma que, antes que ele seja honrado e servido, deve servir aos outros primeiro. E não somente servir aos outros, ele deve dar a sua vida como resgate ou pagamento pelos pecados dos outros. O benefício oferecido por Jesus ao mundo não tinha semelhança alguma com aquilo que os imperadores alegavam ter proporcionado. Uma das coisas que Jesus ofereceu à humanidade foi a vida, vida eterna. Nenhum benefício imperial assemelha-se a isto. E aguçando mais ainda a minha curiosidade, por que uma esperança viva? Uma esperança viva. Os primeiros cristãos proclamaram o poder curador de Jesus e é a realidade da sua ressurreição. Ambos os elementos, cura e vida, foram evidências do amor de Deus pela humanidade e o verdadeiro benefício que Deus oferece à humanidade por intermédio da pessoa e obra de seu Filho. A cura que acontecia no nome de Jesus Cristo não era nada parecida com aquela que supostamente ocorria através dos poderes e da mediação dos outros curadores. Os milagres de Jesus atraíam muitos seguidores durante seu ministério público. Nenhum dos contemporâneos negou que Jesus realizava milagres e curava as pessoas. Seus críticos contemporâneos atribuíam seu poder a Satanás, ao passo que os críticos posteriores o acusavam de magia negra, talvez aprendida no Egito. Ninguém, no entanto, duvidava de que ele realizava tais coisas. A ressurreição de Jesus trouxe a promessa de uma vida após a morte, autêntica e comprovada pelos seguidores de Jesus. Adorar um Salvador crucificado, Filho unigênito de Deus, confesso, pareceu a muitos no mundo romano como algo burlesco. A cultura contemporânea considerava a morte de Jesus vergonhosa e a crença nele, consequentemente, uma loucura. No entanto, o escárnio, as distorções, as caricaturas, as perseguições, os mártires eventuais não puderam parar o movimento cristão. Sua mensagem sobre um Deus amoroso, o modelo de uma comunidade amorosa, na qual cada homem, mulher, criança eram queridos e valorizados, e a esperança da vida neste mundo e no mundo futuro, graças à ressurreição de Jesus, eram irresistíveis. Muitos zombaram, porém, muitos mais creram. E creram porque descobriram que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Vamos agora para um breve intervalo e na volta teremos um terceiro convidado. Não perca! São Paulo é de todos, é feita por todos. Uma terra onde diferentes culturas se encontram, se unem e criam algo novo. São Paulo é o futuro,
moldada pelas mãos de cada pessoa que aqui constrói sua história. Muito bem, estamos de volta com o nosso terceiro convidado, o sociólogo Niefson Marques. Seja bem-vindo, Niefson. É um prazer muito grande tê-lo no nosso programa. Assim como o primeiro participante, Israel Gomes, uma agenda extensa, você achou um espacinho breve para estar conosco neste programa. É um prazer imenso tê-lo conosco. E agora, com o nosso segundo convidado, Daniel Pujol, que falará abertamente acerca do racismo. Mais uma vez, bom dia, Santiago. Bom dia aos nossos amados internautas e ouvintes que estão nos escutando. É muito bom estar aqui hoje para tratarmos sobre esse assunto, do racismo e da escravidão, aonde o cristianismo teve sim um papel fundamental para que isto viesse se encerrar. Sabemos que a escravidão e o racismo, ela deve ser tratada não somente como algo que é de estrutura da sociedade, que hoje está desestruturado, mas nós, como cristãos, e como a nossa cosmovisão deve ser cristã, devemos tratar este assunto como fruto do pecado. Como outrora no livro do Gênesis, a Bíblia nos relata que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, claro que com o seu caráter. Aos olhos de Deus, não existe diferenças de cor, diferenças de raça. Eu vejo que aos olhos do Senhor, para a humanidade, a única diferença que existe é a diferença de gênero, onde Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Fora isso, a sociedade ela ficou desestruturada e o racismo e a escravidão ficou impregnada no mundo. Até antes de Jesus já acontecia racismo, já acontecia a escravidão. Então isso se tornou naquela época até mesmo algo normal. Mas como eu disse, nós devemos tratar isso como o fruto do pecado. Porque para Deus não existe distinção de raça. No quarto século, em Roma, os cristãos eles tiveram um movimento aonde neste movimento eles declararam que não existia nem grego nem judeu. E a partir deste movimento em que os cristãos eles estavam pregando naquela época, o racismo e a escravidão conseguiu parar por 400 anos. Ou seja, 400 anos eles conseguiram abolir isto da nossa sociedade. Porém, entre o século XVIII e o século XIX, na Europa surgiu novamente o racismo e a escravidão. Ou seja, isto voltou novamente a impregnar na sociedade, aonde pessoas com ideias ateístas, eles não acreditavam e não acreditavam na ideia de que o ser humano, de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, eles novamente tornaram a escravizar pessoas. Hoje, na nossa época, existe um palestrante ao qual foi vítima e sobrevivente do atentado terrorista das Torres Gêmeas, Sujo Joe, e sua esposa. Ele é um palestrante humanista, aonde também ele tem a fé cristã, e ele aproveita de suas palestras para pregar e para até mesmo tratar sobre este assunto, onde muitas pessoas ali comparecem, muitas pessoas o assistem, e ele aborda até mesmo sobre a escravidão e sobre o racismo hoje na nossa sociedade. Por quê? Por mais que hoje exista leis contra isso, ainda existe sim muitas pessoas que são escravizadas, não só em trabalhos, mas também são até mesmo escravizadas sexualmente, onde existem muitas pessoas que até mesmo são comercializadas, como fruto de escravidão. Então, Santiago, nós como cristão, nós devemos ter sim essa cosmovisão cristã,
porque até mesmo antes de nós, houve pastores renomados como Martin Luther King, como John Wesley, que foram grandes ativistas e lutaram e pelejaram, grandes militantes que militaram através da palavra de Deus, porque como eu disse e volto a dizer, para Deus não existe distinção racial, isto foi o homem que criou. Inclusive há uma pregação muito famosa, muito conhecida do nosso pastor e doutor Martin Luther King, em que ele diz, abre aspas, que seu maior desejo seria de viver em um mundo onde seus filhos não fossem julgados pela cor da sua pele, mas sim pelo seu caráter, fecha aspas. Então, Santiago, neste momento eu quero até fazer um apelo aqui no seu programa para as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Né? Talvez você conheça alguém que sofra a injúria racial, você conheça pessoas que passaram por isso, inclusive o nosso país foi um país que se nós formos olhar para a história, nós vamos ver o quanto isso foi doloroso para a nossa nação. Então você que nos assiste neste momento, você que acompanha essa programação, esse apelo vai para você, para que você venha combater isso através da Bíblia Sagrada, através da palavra de Deus, porque isso sim deve ser combatido, e as armas do cristão, né, com que o cristão pode lutar com a sua cosmovisão, está na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Muito bem, agradecemos a sua presença, agradecemos de coração, né, pelo assunto compartilhado conosco, e eu creio que agregou muito aos nossos ouvintes. Agora nós vamos a outro assunto com o nosso querido Niefson. Aproveitando essa maravilhosa companhia, eu já gostaria de fazer uma pergunta para ele, não podemos perder tempo. A primeira pergunta que eu quero direcionar ao senhor é: qual seria a situação das mulheres antes de Jesus? Então, Santiago, a situação das mulheres antes de Jesus, nós sabemos que Jesus ele trouxe aí uma revolução na forma como as mulheres eram vistas e tratadas na sociedade, né? Antes de Jesus, as mulheres eram oprimidas, elas eram consideradas inferiores aos homens. E também sabemos que na cultura judaica, inclusive, as mulheres eram consideradas impuras, até mesmo durante o período menstrual e também o período pós-parto, né? E elas não podiam participar, olha só que coisa interessante, elas não podiam participar da vida pública e religiosa. Eram excluídas da educação. Você tem noção disso? Excluída da educação, excluída da lei. Então, com a chegada antes de Jesus, nós temos aí automaticamente como se fosse uma escravidão naquela época, né, Santiago? Então, nós podemos ver também que eram frequentemente vistas como objetos de desejo e também mercadorias. Perfeitamente. Jefferson, pegando o gancho da sua primeira resposta, qual o impacto que Jesus causou na vida das mulheres? Olha, Santiago, nós sabemos que Jesus ele tratou as mulheres com respeito e também dignidade. Esse foi um dos primeiros impactos, né, que Jesus ele trouxe aí. E também ele ensinou que as mulheres eram iguais. Olha só para você ver, iguais aos homens diante de Deus. Isso nós temos respaldo bíblico, que está em Gálatas 3:28. E também nós vemos que Jesus ele curou as mulheres de todas as doenças, possessões demoníacas. Nós vemos isso em Mateus 9, 20 e 22. Lucas 13, 10 e 16 também. Então você vê, o povo daquela época, pelo fato das mulheres serem, vamos dizer assim, excluídas até mesmo nos seus dias. Então isso, dentro da Bíblia, nós temos respaldo. E nós vemos também que resgatou as mulheres da prostituição e da marginalização. Você tem noção disso? João 4:1 e 42, Lucas 7:36, nós temos esse respaldo bíblico. Perfeitamente, perfeitamente, Santiago. Correto. Mais uma pergunta e eu já te dispenso. Qual é a liberdade que Jesus trouxe? Qual a liberdade que Jesus ele trouxe para as mulheres? Nós já vimos que ele causou um impacto na vida das mulheres, mas
Qual foi a liberdade que ele trouxe para as mulheres? Olha, Santiago, e você de casa que está nos ouvindo aí agora, nos assistindo, olha só, a liberdade que Jesus trouxe foi serem tratadas com respeito e dignidade. Outro ponto, liberdade de participar da vida pública, Santiago, e também da vida religiosa, porque naquele tempo a mulher ela não poderia nem sair de dentro da sua casa, ela não poderia nem, vamos dizer, se arrumar, ela não poderia, até mesmo se estivesse do lado do seu esposo, ela não poderia olhar para o lado. Então, com a vinda, com Jesus vindo trazendo tudo isso, essa liberdade, elas teve o que? Elas conseguiram respirar. Nós vemos também que elas tiveram liberdade de aprender e ensinar a palavra de Deus. Já imaginou isso? Será que isso seria bom? Será que isso foi bom para ela naquela época? Eu creio que sim, né? Você também não concorda? Com certeza. E também a liberdade de serem líderes e ministros na igreja. Santiago, olha, se tratando também, falando aí de liberdade, durante essa liberdade toda, Jesus ele trouxe liberdade delas serem vistas como os filhas de Deus e herdeiras de salvação. Então, Santiago, esse é um dos pontos, né, que são viáveis para essas mulheres dessa época, né, com a vinda de Jesus, aí, com a chegada de Jesus, a libertação dela. Imagina o quanto elas sofreram, né? E sim, Jesus, obviamente, sem Jesus, as mulheres não seriam livres, né? Mas graças à sua vinda, e no ensino, e também Jesus, ele nomeou as mulheres como testemunha de sua ressurreição. Nós temos aí na palavra de Deus, João 20, primeiro, no capítulo 1 e no versículo 18, nós temos esse respaldo, né? Então você vê aí como que automaticamente Jesus ele vem trazendo a forma de você lidar, a forma de resgatar as mulheres dessa escravidão. Perfeitamente. E pegando um simples gancho, né, na sua resposta, nós podemos citar também Lucas 8, né, que fala que as mulheres elas serviam a Jesus com os seus bens. Enquanto a sociedade da época, de certa forma, ela menosprezava as mulheres, Jesus ele as abraçou e as tornou úteis para o seu ministério. Graças à sua vida, ensino e sacrifício, as mulheres elas podem viver com dignidade, respeito e liberdade em Cristo Jesus, Santiago. Perfeitamente. E assim, encerramos mais um bloco de perguntas e respostas com o nosso amado Moni Evers. Como temos visto, o mundo em que vivemos seria muito mais sombrio se não fosse pelo cristianismo. O que o homem sente, pensa, deseja, com respeito a Deus e a si mesmo, tem um grande efeito sobre a sua vida social. A moralidade é baseada em religião, visões erradas sobre Deus, que levam a visões erradas sobre a natureza e o valor do homem. Visões erradas tanto sobre Deus quanto sobre o homem levam a uma conduta errônea. Somente uma visão correta sobre Deus pode permitir que nos vejamos corretamente e aprendamos a amar em vez de odiar os que estão ao nosso redor, que também são amados do Pai Celestial. Lowell, um célebre poeta, político e professor em Harvard, ele dizia: desafio você a encontrar na face da Terra uma única área de 16 quilômetros quadrados onde um homem decente possa viver em segurança e feliz sem que a Bíblia tenha ido até lá, para torná-lo tal moralidade e segurança possíveis. Então, nós sabemos que a cosmovisão correta, ela está unicamente em Jesus Cristo. Nós vemos pela Bíblia Sagrada que Jesus ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho, ele é a única verdade e ele é a vida. Como nós podemos mencionar também o apóstolo Paulo. Ele tinha uma visão diferenciada, uma cosmovisão diferente, mas após se encontrar com uma verdade no caminho de Damasco, a sua vida foi modificada. Então, eu convido a você, se achegue a Jesus, se achegue ao Cristo, se achegue à verdade. Ele transformará não somente a sua visão de mundo, mas também o teu interior. Agradecemos pela sua companhia e até o próximo programa do nosso Cosmovision Cast.